Olá, alunos! Hoje a nossa aula vai se tratar da importância da fixação e elaboração de objetivos para o trabalho do docente. Então, para a gente iniciar a aula de hoje, vamos começar entendendo o que é um plano de trabalho do docente. O plano de trabalho do docente constitui-se na elaboração de um documento pelo professor que tem a principal finalidade, a intenção de organizar o ensino, a aprendizagem em uma sala de aula. Quando a gente pensa num plano de trabalho do docente, de onde a gente deve partir? Né? Quais são as etapas? Como o docente deve elaborar esse plano de trabalho? A primeira etapa, pensar no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. A segunda etapa, pensar na proposta pedagógica curricular. Lembrar da ementa do curso, né, que nós discutimos bastante em aulas anteriores. Pensar no plano de trabalho do docente, no plano de ação da escola, até chegar-se no planejamento propriamente dito. Quando a gente pensa em plano de trabalho do docente, a gente precisa sempre lembrar que todas as questões legais elas precisam ser seguidas, né? Então, as dimensões legais, ela norteia o trabalho do docente, o trabalho do professor, né? E existe uma lei complementar, que é a Lei número 7 de 1976, que no artigo 82, ela diz que o professor ou especialista na educação tem o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições, cabendo-lhes manter conduta moral, funcional e profissional adequada à dignidade do magistério, observando as seguintes normas: participação no processo de planejamento de atividades relacionadas com educação, para o estabelecimento de ensino em que vai atuar. E aí a gente também tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base, a 93/94 de 1996, que no artigo 13 ela traz o que incumbe-se aos docentes. Então, o primeiro parágrafo diz que todo docente deve participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. O parágrafo 2 diz que todo docente tem que elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. O parágrafo 3, zelar pela aprendizagem dos alunos. No parágrafo 4, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. No parágrafo 5, ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. E no parágrafo 6, colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. E trazendo como um exemplo, né, de um edital que está direcionado a um concurso de um educador, né? Algumas descrições são trazidas de forma mais genérica, né? Então, aqui eu trago um exemplo para vocês de uma parte de um edital, de um concurso de magistério para professores do Fundamental 2, né? Do quinto ao nono ano, aqui ele está escrito como oitavo, mas a gente teve uma evolução, agora a gente tem um ano a mais, e para o ensino médio, lá na rede pública do Paraná. Então, o primeiro parágrafo do edital, ele diz o seguinte, que o professor, ele tem que contribuir para o desenvolvimento da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino em que ele atua. E ele precisa elaborar o planejamento anual de sua disciplina e trabalhar pelo seu cumprimento em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, com os princípios norteadores da política educacional e com a legislação vigente para
à educação nacional. Então, toda vez que a gente pensa num plano de trabalho do docente, né, o plano de trabalho do docente ele sempre cai na perspectiva da dimensão conceitual. Então, o que é a dimensão conceitual? Vamos entender, né? É um documento elaborado por cada professor, portanto, individual, pois ainda que os conteúdos do PPC sejam os mesmos para o professor da mesma disciplina e da mesma escola, cada professor possui a sua maneira individual de trabalhar, né? Assim, no plano de trabalho do docente, que o professor vai definir a abordagem que fará de determinado conteúdo, como que vai ser feita, quais os recursos que ele vai utilizar, quando que ele fará e como se dará a verificação da aprendizagem por parte dos alunos. É nele que se registra o que se pensa fazer, o como fazer, o quando fazer, com que fazer e com quem fazer. Nesse sentido, a gente pode dizer que o plano de trabalho do docente é a sistematização das decisões tomadas pelo professor. E quais são os elementos do plano de trabalho do docente, né? Embora não haja um modelo definido, né, existem alguns elementos que sempre devem ser contemplados. Então, todas as vezes que a gente pensa na elaboração do PTD, a gente tem que pensar em periodicidade, a gente tem que pensar em conteúdos estruturantes, básicos e específicos, na justificativa, nos encaminhamentos metodológicos, nos recursos didáticos, na avaliação e nas referências bibliográficas. Ainda que didaticamente essa visão acima se faça necessário, é sempre importante que o professor consiga perceber a relação intrínseca entre todos os elementos, dando sempre movimento ao plano de trabalho do docente. Então, vamos falar sobre alguns exemplos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma planilha onde a gente tem descrito conteúdo básico, os conteúdos estruturantes, os conteúdos específicos, a justificativa, os encaminhamentos metodológicos e as avaliações de critério. Então, por exemplo, conteúdos básicos: a formação, a localização, a exploração e a utilização dos recursos naturais. Qual que é o conteúdo estruturante? A dimensão socioambiental do espaço geográfico. Qual que é o conteúdo específico que vai ser abordado? A preservação da mata ciliar na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Qual é a justificativa? A importância em preservar e reconstruir a mata ciliar, evitando os problemas relacionados ao assoreamento dos rios da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Quais são os encaminhamentos metodológicos? A construção de um simulador que represente o vale de um rio, no qual um lado apresente a cobertura vegetal, que é a mata ciliar, e do outro lado a margem desprovida de vegetação, com auxílio de um regador similar à chuva. Assim, o aluno terá a possibilidade de observar os efeitos da chuva sobre o solo. Sempre em que o solo nu, a lixiviação será intensa, contribuindo para o processo de assoreamento do rio. E qual a avaliação de critérios, né? Então, os critérios: espera-se que o aluno reconheça o assoreamento dos rios, e que está atrelado à preservação da mata ciliar, e que ele entenda que a preservação da bacia hidrográfica depende da preservação do conjunto de rios que a compõem. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma aula voltada, né, para geografia, para ciência natural, mas aí o que eu gostaria que vocês pensassem? Numa aula voltada para uma disciplina na nossa formação, né, que é a graduação de enfermagem, ou até mesmo para o técnico de enfermagem. Então, a gente pode pensar em fazer todas essas substituições, né, dos 6 itens que eu trago aqui no modelo, num plano de trabalho do docente. E para a gente finalizar, né, para além do aspecto burocrático e legalista, né, porque a gente não pode deixar de seguir toda a parte legal, né, no exercício da docência e no exercício da prática da enfermagem, o plano de trabalho do docente se apresenta como
uma condição para o trabalho do docente, sem o qual não é possível desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, o qual se deve ser necessariamente intencional e planejado. E nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, bons estudos. O material de apoio já está disponível lá na plataforma, no AVA da faculdade, e o estudo dirigido também. Ele estará liberado a partir das 20h30 do dia de hoje até a próxima quinta-feira, às 19 horas. Bye, bye, nos vemos até lá!